Queria Aí, agradecer você de estar participando dessa live. Adorei é te um conhecer. prazer. E esse assunto é tão importante, né? Tão importante, tão polêmico em algumas áreas. E eu tô assim me sentindo honrada de conversar com uma pessoa assim tão dessa área, tão famosa aí na sociedade. Não sou, E, não. e vai poder me ajudar, porque assim, eu gosto dessa área, mas faz pouco tempo que eu fiz a minha pós, então ainda estou engatinhando nessa parte. E, Aham. e aí, pode falar de você, se apresenta para quem não te conhece. Bom, eu sou a Aline, professora Aline. Estou na educação já há 20 anos. Ah, bastante, né? Eu só fiz isso até hoje, só. Eu Só comecei coisa bem básica. novinha. Só, assim, é bem tranquilo. Eu escolhi essa profissão, né? Acho que eu nasci professora, porque minha brincadeira predileta era a escolinha. E assim, a educação especial, ela aconteceu, né? Na verdade, assim, recentemente que eu vejo essa facilidade em lidar com a educação especial. Mas assim, quando eu paro para dar um tempo atrás, eu vejo que isso já vem acontecendo na minha vida profissional há muito tempo. Eu sou da época do magistério, eu fiz magistério, a última turma que teve aqui na minha cidade, em Santo André. Fiz letras, não fiz pedagogia, e muita gente se surpreende com isso. E fiz pós-graduação em educação especial com habilitação em deficiência física e motora. Só que eu venho assim nessa questão de aprender fazendo, né? Fiz muitos cursos durante a minha carreira e a minha vida. Fiz curso na PAI de São Paulo, fiz cursos pela prefeitura, eu sou da prefeitura de São Paulo, trabalho na prefeitura de São Paulo. E saí recentemente da prefeitura de São Bernardo, eu trabalhava em 2 lugares e exonerei para me dedicar à educação especial. Esse foi o meu motivo. Eu estava 15 anos na prefeitura de São Paulo, de São Bernardo, e eu exonerei para me dedicar a essa área, com esse objetivo. Porque eu acredito muito na educação especial e eu acredito que é possível incluir sim com qualidade. Não é fácil, né? É um desafio e tanto, mas eu acredito que é possível. E Ai, que você, Mari? legal. Que Conta história pra gente. legal. Olha, eu quero agradecer porque eu tô vendo o pessoal da minha escola aqui em peso. Obrigada, gente. Isso aí, dá As um minhas apoio. colegas de trabalho que estão aí, que compram as minhas loucuras, viu? A minha, Ai, tem uma depois. mãezinha de um aluno aqui, o Samuel, muito especial. Marcou a minha vida. Todos os meus alunos marcaram a minha vida. Samuel marcou muito. Os meus pais, minha família, tá todo mundo aqui. Você tá em casa, ó, tá tranquilo para Ah, tô em conversar casa. comigo Olha, hoje. o Cefai de São Mateus, que é a divisão da DRE, que educação especial, pessoal assim, Cortou. muito parceiro. Assim, o ano passado a gente se conheceu mais de pertinho, nós desenvolvemos um trabalho muito legal. Outra mãezinha aqui. Olha só que Obrigada, linda. gente. Muito obrigada. Ah lá, você é muito querida, viu só? Falei, Pois gente. é, Que máximo, é uma delícia isso, né? É é muito muito bom, bom, muito bom. Então, muito eu bom. sou pedagoga, também já estou na educação, vai fazer 18 anos. E a minha área sempre foi educação infantil. E aí eu me formei em educação inclusiva, né? Porque eu queria aprender mais, porque assim, faz uns 4 anos já que eu tô pegando sala que tem inclusão. Então, assim, na primeira Uhum. vez é muito complicado. Você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, assim, eu fui estudar para conseguir até, né, atender eles melhor, entender o que eu tinha que fazer, porque a parte da inclusão ela é bem complicada, né?
Principalmente a Ela primeira vez que você pega um aluno, você fala, né? Você fica tensa, que você não sabe como você pode ajudar ele. Então, assim, Uhum. essa é o começo da minha história na educação inclusiva. Eu acho que quando você pega um aluno, quando você tem um aluno com, com laudo, né, aquela coisa toda, que já vem ali taxado, é um desafio. Mesmo para a gente que tem mais experiência, está mais tempo nisso, é um desafio. Porque cada aluno é um aluno. Né? Então, por exemplo, eu tenho um autista. Um autista não é igual a um outro. Uma criança com síndrome de Down não é igual a outra, assim como todos os outros alunos, nenhum deles é igual. E o Uhum. que eu acredito, Mari, é que assim, a forma como a gente olha esse aluno é muito importante. E não só o aluno com deficiência ou transtorno, mas todos os alunos. Eu acredito que o olhar individualizado do professor é que faz toda a diferença nesse processo. Ah, mas uma sala com 30, né? Que é a nossa realidade. Nós temos escola pública. Eu Sim. tenho 30. Já tive salas com aluno com deficiência com 32. Então, é muito desafiador. Mas, assim, eu acredito que dá para a gente se organizar e olhar individualmente para cada aluno. Eu vou contar rapidinho uma experiência. A gente conversou bastante, você viu que eu tenho muita história, né? Sim. Às vezes é necessário a gente parar para depois prosseguir com tranquilidade. O ano passado eu tive uma aluna que eu precisei focar nela por um mês, para que eu conseguisse trabalhar com ela as habilidades pré-acadêmicas, coisas básicas, como andar na escola, beber uma água, para que ela entendesse a função social, quem é ela, construir, para que ela se visse como um sujeito. Para a partir daí eu conseguir trabalhar com a sala toda. Ah, mas eu vou perder tempo e os conteúdos, e eu tenho que dar conta, né? A gente tem uma grade, a gente tem muitas coisas para dar conta com os outros alunos. Eu vou prejudicar de forma alguma. Eu acho que é aí o X da questão. É aí que está o diferencial. Você não vai prejudicar os outros. A gente vai trabalhar outras questões, além, claro, do conteúdo. Você vai construir nas crianças, nas outras crianças, um senso de coletividade, de ajuda, de solidariedade. Eles vão aprender a ver o outro de uma forma diferente, e é muito interessante como as crianças conseguem ver a capacidade do colega com Uhum. deficiência. E eles se tornam os nossos maiores parceiros. Então, assim, a questão é como a gente olha esse aluno e esse desafio. Não é, a gente trabalha muito, muito, muito fora do horário, estuda muito, pesquisa muito, você sabe, né? E Bastante. para poder dar conta de tudo isso, vai só que assim, é uma questão do que você acredita. Eu acredito que nenhum aluno por mim e sair da mesma forma. Eu acredito que nós, como professores, educadores, nós temos um papel de transformar. Né? E a Uhum. gente tem muito isso. Eu e a Mari, a gente se conheceu numa mentoria que nós fazemos, e a gente tem aprendido muito essa questão de transformar. E a gente tem aí nas nossas mãos todos os dias 30 crianças, ou 60, quando a gente dobra o período, vidas para transformar. E não só as crianças, porque isso transcende o mundo da escola e atinge as famílias. Sim. Então, eu acho que é essa questão do olhar. Sim, essa questão é muito importante. E casando com o que você fala, né? Eu falo isso sempre para outros professores e pessoas que eu converso, que a sala de aula que tem inclusão, as crianças são assim totalmente diferentes da sala que não tem. Elas são muito mais
humanas muito mais compreensivas, você não tem briga, você não tem bullying, você não tem numa sala de aula que tem inclusão. Já nas outras salas, você precisa trabalhar bastante, né? Focar bastante, principalmente no bullying, que tem bastante. E assim, eu acho incrível como que a inclusão faz a diferença assim, em tantas vidas. É muito, muito Inclusive na legal. nossa, né? Ah, na nossa é a que mais faz. Eu acho que eles ensinam mais a gente do que a gente ensina eles. Com certeza, sim. Eles são um exemplo de Então, superação, né? então. Exemplo de superação. Ó, minha aluninha tá vendo, mandou um beijo. Beijo, Ai, Cecília. que lindo! É isso, é superação. Essas crianças, elas ensinam muito. A Sim. todos, né? E assim, eu acho que o grande desafio é a gente ultrapassar a sala de aula, igual você disse, que a sala de aula que tem esse aluno, ela é diferente, as crianças se comportam de uma forma diferente, não tem bullying, né? Uhum. Mas é um desafio e eu, assim, analisando todo, né, o percurso, ao longo dos anos, eu vejo que é possível a gente ultrapassar a sala de aula, a minha sala de aula. Então você vai mostrando, e aí você vai, conversa com o inspetor, conversa com o professor, conversa com os colegas do lado. Isso demanda muito trabalho, né? Você tá, é muita dedicação mesmo. Muito. Mas assim, e isso eu vivi o ano passado. As duas escolas, o ano passado eu tive duas alunas com deficiência. Assim, eu me apaixono todo ano pelos meus alunos. É muito engraçado. E elas foram, né? Muito preciosas para mim. A mãe da Pietra está aqui, a Raíssa. E elas acrescentaram muito. E aí, fora da sala de aula, era possível, foi possível estender essa inclusão para fora da sala. Eu, por exemplo, eu tive uma aluna que no início do ano ela não ficava na fila para pegar a refeição, não brincava com as crianças, as pessoas que auxiliavam pegavam na mão, porque tem aquela questão muito forte do cuidado, do cuidar, né, do Uhum. proteger. Isso, às vezes, traz um entrave no processo de desenvolvimento, principalmente de socialização. Aí a Prochata aqui, que eu falo para as crianças, quando vocês sabem que eu pego aluno com deficiência, vocês já ficam, lá vem achar, porque aí eu vou lá na hora do recreio, eu vou na hora da refeição. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Ó, deixa ela pegar. E aí as Uhum. pessoas que cuidam começam a ver as capacidades dessa criança, né? Então, isso assim é muito enriquecedor para todos. E, Sim. e é possível perceber que o olhar das outras pessoas da escola sobre a criança com deficiência começa a mudar. Isso Uhum. é. Eu tive a minha aluninha da tarde, o ano passado, também, o pessoal falava, Pro, como ela tá diferente, como ela reage, como ela se socializava, a gente tirava na hora do recreio, para você ter ideia. Lógico, com a autorização, né, da mãe, tudo, porque era uma criança com deficiência múltipla, cadeirante, e a mãe dela, super parceira, tirava ela da cadeira de roda na hora do recreio e colocava no tatame no chão para brincar com as crianças. Ah, E que isso máximo. de outra sala Uhum. mudar e brincar. Porque tinha a questão da cadeira de roda, ela dá uma. Ela atinge, né? Um certo receio de quem não usa. E isso foi uma das metas, tirar esse receio de uma criança cadeirante. Eu queria que todos brincassem com ela. Então, eu e a Eli, que está aqui também, minha parceirona do ano passado, a gente fazia essas coisas. E as crianças dos outros anos vinham brincar. Foi muito enriquecedor. Uhum. Ai, que legal. Ótimo. Muito legal.
Super legal, tá vendo? Precisamos de mais professoras assim para Meio mudar esse doida, mundo. meio doida. Mas é isso, eu acho que é isso. É a gente investir e se arriscar. Mari, estão pedindo para eu ver o chat para aceitar alguém. Como que eu faço? Me dá um help. Nossa, boa pergunta, gente. Nem eu sei colocar três. Eu acho que Vamos quem ver. quer entrar tem que entrar no meu perfil ou no seu do Insta e entrar Eu na acho que live, não ela, é isso? ela tá na live, ela vai solicitar, acho que para você. Não, mas o meu perfil é aberto. Então, Eu não estou entendendo também. ele para você aceitar ele. É, Gente, tenta aí pedir. Então, a gente não sabe, nem eu sei. Vamos aprender junto. Nem eu sei colocar três. deixa eu ver o help desk. É isso, ó, Renata, fala pra ele que ele tem que entrar no meu Insta e aí, a hora que ele entrar na bolinha, ele vai ver. Ele clica onde? Eu não vi solicitação. A pessoa ela tem que entrar na live e solicitar. Aparece quando a gente entra. Se quer solicitar. Eu não É, vi. tem uma professora falando, vamos ver se ele entra. Pode entrar, gente. Conseguiu? Não, ainda não chegou a solicitação. O pessoal está comentando aqui, ó. Um olhar sensível, direcionado faz muita diferença, totalmente. Eu acredito que está aí o grande X, a grande diferença. O olhar direcionado, Com certeza. né? Tanto para eles quanto para outras crianças, não tem Para como, né? todos. Cada, Mas cada, cada criança é um ser humano diferente, todos precisam, né? Você tem que entender o contexto que ele vive, o porquê que ele age daquela forma, né? Então, assim, tem que ter mesmo esse olhar. Não tem como ser um professor e não ter esse olhar. é, Você está na profissão errada, né? Você está fazendo alguma coisa aí que não está certo. E eu acho também importante o que você falou, porque até nas crianças normais, né, ditas normais, todas elas têm o seu tempo de desenvolvimento. Nenhuma criança é igual a nenhuma. Então, nós temos 3 anos que ela pode se alfabetizar, né? E a mesma coisa de falar que um autista vai se desenvolver igual o outro. Eles não são nenhum, iguais, né? nenhuma criança se desenvolve igual a Nenhuma outra, né? criança. Nenhuma. Olha esse comentário, é o que a gente até conversou hoje. Da Roberta, experiência própria. A partir do momento que você trabalha com a criança, a família passa a vê-la como capaz. E é outro ponto É que outro eu ponto. acredito que a gente precisa focar um pouco mais enquanto escola, enquanto professor. Essa parceria de professor, né, e família da criança. Eu já tive vários casos que a família não via as capacidades da criança. E aí, quando você começa a mostrar, quando você começa a dizer não, ele é capaz, e a mostrar. Hoje a gente tem a facilidade do celular, né? Então fica fácil você tirar foto e ter esse registro. E aí você mostra. Eu tive mães que choraram de ver que o filho, que a filha tinha capacidade que ela achava que não tinha enquanto mãe. Porque a gente sabe que existe a fase do luto, né, das mães, das mãezinhas especiais. Sim, E, e essa questão, às vezes, ela pode durar muitos anos. Não é, ai, daqui um ano, dois. Não. Eu já vi casos de criança que a mãe tinha 8, 9 anos, que a criança tinha 8, 9 anos e não tinha ainda essa aceitação. E aí a gente tem que fazer esse trabalho, faz parte do nosso trabalho. Trabalhar com a família também, né? E eu acho não, eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença no processo da criança. com certeza. A família Avanço, precisa, né? Ela precisa participar. precisa. E às vezes, sabe, Mari, a gente
Eu já fiz isso. Você fala, mas a família não quer nem saber, a família não isso, a família não faz aquilo. Vamos conhecer a família, vamos ver como essa família vê essa criança, vamos entender essa dinâmica, né? Porque Uhum. às vezes a família não aceita. E cabe a nós, como profissionais, mas eu não sou psicóloga, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas você é o professor dessa criança. E num dos cursos do Cefai que eu fiz, uma fala que me marcou muito. Nós somos o elo mais próximo da criança e nós somos a instituição que está mais próxima da criança e da família. Porque a Uhum. gente sabe que as crianças da escola pública, elas têm alguma dificuldade de conseguir os tratamentos, né? De conseguir um psicólogo, um fono. A gente sabe que tem esses entraves. Mas nós somos os profissionais que estamos ali para dar esse suporte e esse auxílio. Sim. Então, cabe a nós, sim, né? E isso faz total diferença. Eu já tive casos de chamar a mãe todo mês para conversar comigo e de mostrar, olha, tá acontecendo isso, a sua filha tá fazendo isso. Nessa mesma aluna do ano passado, para você ter noção, ela não brincava. Quando eu percebi, no momento de brincadeira da sala, observando que ela não sabia segurar uma boneca, até me arrepia isso, uma menina de 9 anos. Nossa, me cortou o coração, assim, de uma forma. Eu falei, gente, como ela não sabe brincar? 9 anos, uma criança não sabe brincar? E aí eu chamei a mãe. E a mãe tinha uma resistência para ir na escola, né? E aí eu chamei a mãe assim. Eu tive essa abordagem, eu quero te conhecer. Eu não falei, vem conversar comigo sobre a fulana de tal. Não, eu falei, eu quero te conhecer, né? De pessoa para pessoa, buscar essa afinidade, essa relação pessoal. Não é a professora Aline, é a Aline que quer conhecer a mãe da criança. E aí a mãe foi e ela disse assim para mim, mas ela não sabe brincar, ela não tem brinquedo. Por que eu vou dar brinquedo se ela não sabe brincar? Nossa, aquilo. E aí eu fui conversando com a mãe, conversando. Eu fui ensinando a menina a brincar e falei para a mãe: em casa vocês vão brincar. Vai sentar no chão, vai pegar pote com colher, o que tiver. Dei várias sugestões de brinquedos que ela Uhum. poderia usar o que tinha em casa. E ainda disse assim: eu vou perceber se você está brincando ou não. Pelo comportamento dela aqui, eu vou perceber. E foi realmente assim. A mãe comprou o brinquedo, começou a brincar e eu percebi na sala. Aí eu chamei a mãe, dei os parabéns e cada vez eu ia dando um desafio maior para a mãe. Foi Sim. muito enriquecedor essa experiência, tanto para mim quanto para a família, né? Com Por certeza. isso que é Você importante estar transformou. próximo. É. Que legal. Esse é o nosso papel, né? Sim. Transformar. Senão, acho que estaríamos lá. É. E quais dicas que você pode dar aí para um monte de mamãe que tem filhos com alguma deficiência, está nessa quarentena, que não tem escola, não tem o professor ali perto? O que elas podem estar fazendo aí para minimizar esse Bom, tempo? eu acredito que aí vai, assim, depende muito da criança, né? Mas o lúdico, o brincar, muitas coisas que dá para fazer com ludicidade, né? Então, recortar. A mãe de uma aluna tá aqui, eu falo para ela, dá a tesoura, põe ela para recortar. Porque trabalha muitas habilidades, trabalha a atenção, a coordenação Sim, motora, fortalece a musculatura da mão. Então, assim, proporcionar atividades de recorte, da criança com deficiência motora, rasgar papel, colocar feijão dentro da massinha e pedir para a criança tirar o feijão, porque ela vai trabalhar o movimento de pinça, a concentração. Se a criança é muito pequenininha e pode ter perigo de engolir, você pode pegar uma quantidade maior de massinha e colocar tampinha de garrafa. Se a criança está em fase de alfabetização, procurar vídeos, brincar de rimas
brincar com as letras, com o nome da família, né? Tem várias coisas que dá para fazer com essas crianças. E assim, é uma questão em relação à quarentena que eu tenho visto muito com os pais dos meus alunos. Calma, calma, vai dar tudo certo, né? A gente... porque tem que aprender. E aí desgasta a criança. E aí acaba tendo uma situação que, não, tem que fazer essa atividade, tem que fazer isso. Não, tem que ter uma sensibilidade e ver, tá cansado? Tá estressado? Aí volta depois, entendeu? Tem que ter essa sensibilidade também, ela é necessária. Tinta, areia, aquela areia colorida, misturar tinta com a cola que vai dar uma textura e vai trabalhar, né, bastante o sensorial da criança. Eu fiz o ano passado, a maioria do material que eu usei foi material assim, feito para nós, né? Feito por nós. Então, peguei caixa de sapato, peguei rolo de papel e encaixei. São coisas que a gente tem em casa, né? Coisa que você pode fazer com o que você tem mesmo em casa. Ai, bem legal. Eu gosto de uma tinta que também, se ele levar na boca, não tem problema nenhum, que eu falo, eu ensino para os meus bebês. É a tinta de gelatina. Você pega o pozinho da gelatina e coloca água, fica pastoso. E aí você pinta. E ela tem uma textura diferente. Se colocar na boca não tem problema nenhum. Fica uma delícia. É gostosa. Eles adoram. Também dá pra usar, bem legal. É isso aí. Dá. É uma boa dica. Bem legal. Uma boa dica. E aí, o que mais gente, vocês têm perguntas, sugestões, dúvidas? Querem escrever algum assunto? Querem abordar algum assunto específico? O que vocês têm para dizer? Estão falando que sagu também é bom. Legal? Nunca fiz com sagu. Sagu é legal. Uhum. Mais alguma dúvida, gente? E para as professoras que vão pegar o primeiro ano com uma inclusão na classe, nunca fizeram nenhuma especialização, não sabe o que fazer com a criança, está com medo, o que você falaria para elas? Eu fiz a minha especialização a semana passada. A semana passada, não, olha eu. Meu marido me desconcentrou aqui. O ano passado, eu não tinha especialização nenhuma, né? E assim, a gente ouve muito, não é uma crítica, mas uma reflexão. A questão mas eu não tenho informação para trabalhar com a inclusão. E assim, quem me conhece sabe como eu me posiciono, né? A informação, ela tá aí. Hoje tem muita informação disponível. Então, até o ano passado, eu pesquisava, eu estudava, eu ia atrás, eu procurava cursos, né? E isso está muito, muito fácil hoje, está muito colocado, muito acessível para todo mundo. Então, assim, a primeira dica que eu dou, vai pegar um aluno com deficiência, procure estudar a deficiência, saber as peculiaridades, porque cada deficiência ela tem as suas peculiaridades, cada deficiência ela tem a forma de abordagem, de trabalhar. Então, isso é a primeira coisa a se fazer. Conhecer o aluno, buscar, igual você falou, primeiro ano, busca o portfólio da educação infantil, tenta conversar com a educação infantil. Na Prefeitura de São Bernardo, eles tinham uma postura muito legal, que era o ritual de passagem. Tem uma colega aqui da Prefeitura de São Bernardo, ela pode dizer, uma não, tem várias. E o que é esse ritual de passagem? Por exemplo, quando eu recebi a Pietra, que a mãezinha dela está aqui, o pessoal da educação infantil foi na escola de ensino fundamental, antes de começar o ano letivo,
e me deu todo o portfólio, caderno de comunicação, conversou com a mãe. Isso é uma dica, eu acho muito importante, né? Às vezes a pessoa está no complexo e tem essa facilidade de se comunicar com a educação infantil, é uma ideia. E agora, quanto ao professor, no primeiro ano, observar, gente. O segredo está na observação. Quando você começa a observar o seu aluno, ele te dá os caminhos. Eu sempre falo isso. Quando você observa os alunos com deficiência, eles vão te orientar qual caminho você seguir. Só que você tem que ofertar diversas situações. Então, você vai ofertar situações lúdicas, momentos coletivos, momentos individuais. Eu vou ofertar atividade com letra, atividade com número, atividade com diversos tipos de materiais não estruturados. Eu vou proporcionar diversas situações para ele, para essa criança, para que eu observe como que ela lida com isso. Ai, mas o meu aluno tem deficiência, ele não sabe identificar o nome dele. Quem te garante? Né? O ano passado, a gente fez uma sondagem, no início do ano com a Pietra, e ela sabia identificar o nome dela. E ela deixava a gente de queixo caído. Por quê? Ela tinha sido trabalhada. Só que se eu não tivesse feito essa sondagem, eu não ia saber que ela já identificava o nome dela, entendeu? Então, muitas vezes a gente não oferta. Por falar, ele não sabe. A gente já faz esse estigma e diz, ele não sabe. Não, a gente não sabe o que ele sabe. Você não vai fazer a sondagem com todos os alunos da sala? Faça com ele também. Só que adequar a situação dele. Por exemplo, o aluno com deficiências múltiplas, que ele não pega, não consegue pegar, eu vou usar um material concreto, vou mostrar a plaquinha, vou criar uma forma de comunicação. Muitas vezes ele já vem, né, com essa comunicação feita, já é ensinado a se comunicar de uma forma alternativa. Então, se ele não é ensinado, você desenvolve isso com ele. Porque uma coisa que eu falo, todos se comunicam. Eles podem não falar, mas eles se comunicam. Balbucia, uma forma de mostrar, grita, mas e se ele não grita? Você pode observar o olhar dele, que ele vai se comunicar com você. Na escola tem um aluno que ele tem deficiências múltiplas, é um caso bem grave, e ele não tem, assim, não tem muitas formas, não tem forma de comunicação, né, entre aspas. E eu sempre falo com ele não é meu aluno. Toda vez que eu estou no corredor, eu falo. E eu percebo a comunicação no olhar dele. E isso já vem há uns 3 anos. E é muito engraçado que às vezes eu passo, tem alguém que fala, oi, bom dia. Ele sabe que sou eu. E ele ouvia assim, bem, com bastante dificuldade, não movimenta, mas ele reconhece a minha voz. Porque todas as vezes que eu vou na sala dele, que eu encontro com ele, eu falo com ele. Eu converso com ele. E converso com todos como se eles falassem, porque eles estão se comunicando. Então, eu acho que essa forma de olhar e de estabelecer a comunicação. Olha aqui, precisamos dar voz, cadê? Dar voz a eles para que os outros conheçam a maneira de se comunicarem, exatamente. E aí a gente vai ensinar isso para as crianças, né? Então, nada impede o professor do primeiro ano de alfabetizar um aluno que não fale, com deficiência múltipla, com TEA. Eu só preciso descobrir a forma. Porque eu não vou fazer, eu não faço igual com todos os da sala. Também não vou fazer igual com o TEA que eu fiz o ano passado, eu não vou fazer com esse, né? Então, um segredo, observação. E gestão de sala, organização, toda essa questão que a gente precisa organizar. E que não é fácil, gente, olha. Ela tá viajando. Ela acha que
Nossa, que mundo que ela vive! Sou professora de escola pública, de periferia, sempre fui a vida inteira, são 20 anos aí, e sei que não é fácil, é muito desafiador, a gente fica brava, a gente fica nervosa. Muitas vezes, não é o que eu vivo hoje, mas muitas vezes a gente não tem material, a escola não tem nenhuma massinha, isso acontece sim, mas a gente tem que ir procurando formas. O que nós não podemos é negligenciar esse aluno, de forma alguma, Jamais. né? Deixa eu ver aqui que tinha uma perguntinha que eu tinha visto. Ah, aqui, ó. Fale um pouco da importância do aluno de inclusão ser da escola e não só do professor. A gente Uhum. conversou um pouquinho sobre isso no início, né? Sobre o Sim. fato o trabalho de inclusão ele ter que é, sair de dentro da sala e atingir a escola toda. E é o que a gente conversou. É a questão da conscientização, é a questão de mostrar. Muitas vezes, todas, a gente precisa mostrar, né? E nós, professor, nós temos uma postura de ficar na nossa sala, fazer o meu trabalho. Não, a gente precisa sair. Eu estou aprendendo a fazer isso. Então, eu vou conversar sim com a tia da cozinha. E vou falar, olha, nós vamos fazer assim. Eu fui, quantas vezes eu fui na cozinha? E falei, e levei a aluna lá, ensinando comunicação alternativa, e eu sabia o que ela queria uma maçã, mas ela não fala. E aí ela, até que chegou o dia que ela chegava lá e dizia, usava a imagem dizendo que queria uma maçã. Só que eu tive que orientar a aluna, a estagiária e a tia da cozinha. Então, por isso que eu falo, trabalho, né? É verdade. Mas É o trabalho bastante. é muita educação e apoio, né? Então, assim, é, é necessário um apoio de inspetor, de um estagiário. Ai, como que você saía da sala e ia para a cozinha? Eu pedia para a estagiária ficar. Ou quando eu Uhum. queria ensinar como a estagiária ia fazer, é... como a estagiária ia fazer, eu pedia para a inspetora ficar na sala de aula. Mas por quê? Já tinha sido estabelecida essa parceria antes. Então, estabelecer parceria com todos da escola é muito importante. Olha o Givanilson, meu pai, o responsável pela área de inclusão da minha escola. E essa parceria, ela não é só com o professor de educação física, de artes, é com todos, gente. Tia da Uhum. cozinha, inspetor, tia da limpeza, gestão. A gestão é muito importante, minha É diretora está aqui. primordial. A gestão é assim, faz muita diferença. É todos os outros professores, porque tem horas que a gente precisa dar uma respirada também, né? Mas é importante isso. E mostrar. Sai da sala, mostra como fazer. Porque a gente acha que é o óbvio. Ai, todo mundo sabe como eu tenho que fazer. Mas a gente não é óbvio. A gente precisa Não. ensinar. Mesmo porque a tia da cozinha, a tia da limpeza, o inspetor, eles não têm essa formação. E nem todos os professores. Então, o que tem que estar claro para nós é que a gente precisa orientar, ensinar. Não só o aluno, mas todos os que estão em volta. E isso demanda trabalho. Bastante, mas é recompensador, né? Mas é preciso sempre cobrar melhores condições do poder público para melhores condições de trabalho. Sem dúvida, Com mas sem certeza. dúvida, com certeza. E, Cris, a gente briga, né? A gente cobra mesmo, faz documento e vai ali, vai ter, exatamente. E não só nós. Eu e a Mari, a gente estava conversando mais cedo sobre isso. Os pais também precisam cobrar. No entanto, existe uma fragilidade muito grande por parte desses pais. E muitas vezes eles não conhecem os direitos que têm. Né? Quem tem que informar? A gente. E às vezes também nem a gente sabe. Por exemplo, o ano passado, a Raíssa me informou, uma mãezinha, que as crianças com deficiência
tem direito a frequentar parques de diversão gratuitamente, com direito acompanhante. Eu não, Também não. né? Então, por isso que essa comunicação escola, família, ela é muito importante, porque ela vai trazer essas informações. A gente não consegue dar conta de tudo isso, mas uma coisa, olha, o Cefai me informou tal coisa, tal professora de outra escola me deu tal orientação, faz isso, vai por esse caminho. E nós, professores, gestão, nós precisamos ensinar os caminhos aos pais, porque muitas. Por exemplo, a polícia militar tem ecoterapia para as crianças, gratuitamente. A gente sabe que não é vai lá hoje e amanhã está fazendo, mas tem lá, vamos buscar, vamos atrás. A Pietra faz, né, Raíssa? Eco na polícia militar gratuitamente. Então, às vezes fazer uma conexão de um pai com o outro para ele estarem se ajudando. Tá aí, nosso papel também é conhecer o direito dos filhos, exatamente. Só que às vezes a gente se depara com famílias que não conhecem os direitos. E a gente precisa estar informando esses direitos, né? Então, o papel do professor, ele é muito amplo, gente. É bem complexo, eu reconheço. Mas dá para dar conta. Mais alguma pergunta? Mais um comentário? Algum outro assunto que vocês querem que a gente comente? Mari, fala um pouco de você. Só eu falo. Eu te falei que eu falo muito. Quando toca nesse assunto... Eu falei que eu ia aprender com você nessa live. Eu tô aprendendo, eu tô achando o máximo. Quando toca nesse assunto, gente, olha, eu tô muito longe. Ah lá, ó. A Pietra faz eco, tem cadeira, transporte, medicamentos, tudo gratuito. Basta. Olha que legal. Olha que legal. Ah lá, tá vendo, mãe? Você, ó, tem muita coisa para falar para vários pais aí que não sabem. Eu ouvi você dizer que o professor precisa mostrar e sair. Jaque, seu comentário é tendencioso, porque a Jaque é que sair da escola. A gente tem medo, né, na verdade, muitos medos. Por isso, às vezes, a gente fica preso na nossa sala de aula. E aí, a gente acaba deixando de dar oportunidade aos outros de ter uma escola inclusiva, que é possível. Só que, assim, não é do dia para a noite. É um trabalho, ele é criativo. Você vai ter que... as pessoas vão ter que confiar no seu trabalho, confiar em você. Então, por exemplo, nessa escola que eu desenvolvi esse trabalho, o ano passado, eu já estou lá há 5 anos. E eu sempre sou a chata da escola. Então, eu sou a pro que pega uma aluna que não tem problema de locomoção e não deixa usar o elevador. Porque ela tem capacidade de subir a escada, ela vai subir. Não tem problema que ela demora, né? A gente vai, todos vão aprender. Esse ano eu tenho uma aluninha, ela tem síndrome de Down. Ela é pequenininha, tem aquela dificuldade que a gente sabe que o síndrome de Down tem. Sobe a escada devagarzinho, subia. E aí, ela, no início do ano, ficou aquela coisa, primeiro ano na escola nova, eles vieram da EMEI para uma escola que são 4 lances de escada. Eu deixava todas as salas subirem na minha frente e depois eu subia com ela calmamente para que ela aprendesse, porque isso é um procedimento. E é muito importante, né, ensinar os procedimentos. E, de quebra, os outros aprendem a respeitar o tempo do outro. Quando nós saímos, né, para a quarentena, ela já estava subindo a escada assim, ó, tranquilamente. Um dia ela fugiu de mim. Eu fui, cadê? Ela foi andar procurar. Ai, gente, eu suava, porque eu não achava a menina.
Quando eu falei, vou na sala, ela foi sozinha na sala de aula, assim, em 3 semanas de aula. Olha que Então, coisa. ela aprendeu o procedimento, ela aprendeu a subir a escada. Se eu tivesse deixado ela ir de elevador. Né? Então, a inclusão, a gente acha assim, eu já tive essa ideia, que ela é algo que é muito grandioso, que eu vou precisar fazer grandes coisas, né? Ela dá para acontecer com atitudes simples, porém frequentes e diárias, né? Uhum. Vamos ter um foco na autonomia. Quando ela tiver autonomia, lá, e a escola é bem grande, ela foi lá para a sala de aula, e a minha sala ainda não fica no prédio, ela fica num anexo. E ela, quando não tem noção, eu saio, e a minha, por que você veio? A sala, vim para a sala. Eles são demais. Então, é um processo, tudo isso, né? Que a gente. Ah lá, a minha resistência. É verdade, gente. A Roberta, a gente trabalha, a gente se conhece há uns 20 anos, eu acho. E a gente trabalhou juntas. E ela foi minha coordenadora, inclusive. E no início eu tive muita resistência. Na verdade, medo. Não foi resistência. E a gente tem medo. Porque. Oi, a Eliane. A gente tem medo, porque é novo, é Sim. incerto, não tem igual, é diferente. Será que eu vou machucar? Será que eu vou fazer alguma coisa errada? Né? Então, a gente tem medo, esse medo com os outros alunos? A gente não tem. Por que que eu vou ter com esse? Então, é uma coisa que nós precisamos ultrapassar de nós mesmos. E por que a minha resistência? Esse caso que ela está dizendo, eu vou dizer, era um aluno com deficiência visual, e foi bem assim, a diretora chegou, o José vai ser seu. E me chegou com uma pilha desse tamanho de livro em braille. Uhum. Sim, quando eu vi aquilo, eu falei, eu não sei, aquelas bolinhas. Eu falei, e agora? O que? Eu fiquei muito brava. E aí, lotaram a minha sala, eu fiquei mais brava ainda. Só que assim, por sorte, por Deus, a minha escola na época era um centro de atendimento de deficiência visual. E eu tive muito suporte da professora e aprendi. Aí eu aprendi braille, aprendi soroban, fazer cálculos. Ah, que Então, assim, legal. foi um ganho muito grande. Hoje, se eu pudesse, eu pegava todos com deficiência para mim. E as minhas colegas estão aqui, ó, e eu vou na sala de todo mundo sempre dar uns pitaquinhos. Tá certo? Tem que ajudar. O medo de não vou dar conta, vou ser muito cobrada, o que que eu vou fazer? Eu não tenho mais. Na verdade, eu não tenho, não é porque eu sei muito, eu estudei muito. Também, mas principalmente porque eu me arrisco, né? Uhum. Por exemplo, o Samuel, a mãezinha dele também está aqui, Thea. Eu nunca tinha tido um TEA diagnosticado quando eu tive ele como meu aluno. Fui estudar, fui saber conhecer autismo. E o autismo, na época ainda, ele não era assim tão falado como é hoje, que está muito, né? Hoje está muito em evidência. Ele não era falado, eu fui estudar. E é aquilo que eu falei, eu fui observando o aluno para aprender a lidar com ele. Uhum. Porque ele tem um comportamento completamente diferente do que a gente via de TEA. Por exemplo, ele tinha consciência de quando ele ia se desorganizar e ele pedia um abraço. Então, qual que é a ideia que a gente tem de autista? Ai, não gosta de toque, não é? Não, ele pedia um abraço, e um abraço, assim, forte, bem acolhedor. E aí, ele falava, agora tá bom, pro. E aí, ele se acalmava. Né? Só que eu me arrisquei e eu fui construindo coisas com ele. Ele não queria fazer atividade. O que que eu fazia? Eu negociava. Então, ele é verbal, tudo. Ele amava desenhar. Então, você vai fazer uma atividade e um desenho. Uma atividade e um desenho. E aí foi, a gente conseguiu. Ele ficou comigo só 6 meses, porque a família mudou. E ele ficou alfabético lendo no segundo aninho. Ah, Então, com essas negociações, o vínculo com o aluno é extremamente importante com qualquer aluno.
Não só um aluno com deficiência, mas um aluno, qualquer aluno. A Eli está dizendo que está cortando para mais alguém? Pra mim, não. Nós temos mais 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Vou agradecer, porque se a live cair, que o Instagram ele derruba a gente. Passou rápido, né? Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto da nossa live. Print. Isso. Peraí. Aí. Foi? 10. Aí. Ficou legal. Isso. Eu quero te agradecer. Eu adorei escutar você. Vocês gostaram? Como é que vocês acharam? Foi a minha primeira live. Então foi ótimo, tá vendo? Eu falei que você ia se dar super bem. Falou um monte, me ensinou bastante, adorei. Você deve ter ensinado várias pessoas aí escutando a gente também. Foi assim, incrível, incrível. Foi muito Amei bom conversar com você. Foi muito bom compartilhar, né? E a gente tem aprendido na mentoria que a gente tem que transbordar. E eu entendi o ano passado que o meu transbordar está nisso. Na inclusão, na educação inclusiva, de mostrar que é possível e que não é tão complexo. Que é simples, né? Não me achem maluca, mas dá para fazer. Tá bom, gente? Eu agradeço muito todos os que estão aqui, o pessoal da minha escola, o pessoal que trabalhou comigo, a minha família, tá em peso aqui. Que Muito, delícia. muito obrigada. Quem a gente faz mais? A Tem que Raíssa, fazer. muita saudade da Pietra, do Samuel, meus alunos, Cecília. Quem sabe a semana que vem a gente volta, né, Mari? Lógico. Eu gostei. Tá vendo só? Agora você vai fazer um monte, amiga. Um monte. Vamos lá, vamos. Como se diz no interior, abriu a porteira agora. Agora você vai. Vamos embora. A Renata do Cefai disse que vai fazer uma comigo. Aí, tá E vendo? Renata, eu não... Vocês me convidam que eu vou assistir. Com certeza. Mari, você salva aí? Como é que a gente faz? Isso, vai ficar salva. Fica salva por 24 horas. Fica salva. Vamos pôr no GVT. E depois a gente coloca uma caixinha de pergunta nos nossos stories. Quem quiser perguntar mais alguma coisa, pra gente responder. Isso. Tá? Você coloca lá. O pessoal tá dizendo que foi uma ótima conversa. Foi mesmo, gente. Foi uma excelente conversa. Eu adorei estar com vocês. Então, bora, vamos marcar, Renata. Gente, beijo, muito obrigada. Eu espero ter contribuído para que vocês possam se arriscar nas práticas inclusivas. Ai, com certeza. Amamos. Muito Tchau, obrigada. tchau, beijo. Tchau. Tchau.